Olá amigos que curte a selva, que gosta da aventura e da sobrevivência. Neste vídeo eu quero estar falando as melhores armadilhas e eu quero estar lhe dando informações realistas, haja vista que a quantidade de pessoas que se encontram perdidas são quase 30 pessoas por mês só em nossa selva amazônica. E se essas pessoas não souberem o mínimo de prover o alimento a partir através das armadilhas, como também de fruto, de casca de árvore, como eu tenho ensinado. Então, se essas pessoas não têm esse conhecimento, as chances delas escaparem são quase zero. Por isso, eu quero estar mostrando para vocês as melhores armadilhas, as expertise de cada animal, e as armadilhas que de fato funcionam na hora da sobrevivência. Aqui você tem o melhor da sobrevivência primitiva. Eu vou lhe dar informações realistas, mas sempre respeitando as leis do nosso país. Por isso, eu faço experimento e eu entendo a melhor armadilha para cada animal, em determinada circunstância, qual é a melhor armadilha para cada animal, os animais mais espertos, digamos assim, e os mais fáceis de você pegar com qual armadilha ou qual arma primitiva. E eu quero apresentar para você as 3 armadilhas mais realistas, mais eficientes, caso uma pessoa se encontre perdido. Há muitas armadilhas, mas na verdade a maioria delas só charme. Mas para produzir mesmo o alimento, são 3. E eu quero estar lhe apresentando a primeira delas, que é a arapuca. Quero lhe mostrar as vantagens dessa armadilha e as desvantagens e quais os animais que você mais pega e os animais que, se você pegar, mas ela não vai segurar. Então a armadilha para pássaro, ela é excelente. No caso a arapuca para pássaro, ela é excelente. Porém, para outros animais, no caso de cutia, como você está vendo, a cutia ela cai na arapuca. Só que a arapuca obviamente não segura, a não ser se você colocar uma pedra ou um tronco de madeira pesado sobre a arapuca. Só que quando você coloca uma madeira pesada ou uma pedra, aí a pressão fica muito grande embaixo. Essa vaqueta tem que ser muito forte para segurar o peso, é óbvio. E isso, a pressão embaixo fica muito grande a ponto de animais, pássaro no caso, não disparar. Isso eu já experimentei na prática. Mas se você vê chance de uma cutia, por exemplo, entrar embaixo, então a cutia ela cai. Na arapuca, o que acontece é que não segura. Então a vantagem da arapuca é que a precisão dela é muito grande no caso de pássaro. A desvantagem dela é que um calango pode disparar ela, rato à noite dispara, que os pássaros geralmente andam à tardezinha e à manhãzinha. Aí muitas vezes você deixa ela armada à tardezinha, de noite os ratos disparam, o calango, o lagarto, né, alguma outra coisa, e sai, e de manhãzinha quando os pássaros vão andar, ela está desarmada. Essa é a desvantagem da arapuca, mas tirando disso, é uma das melhores armadilhas de sobrevivência. E a outra armadilha que eu indico que é eficiente é o quebra, né? Alguns chamam quebra-cabeça. Diferente da arapuca, o quebra-cabeça pega todos os animais que porventura possa entrar, caiba debaixo dessa lança. Então, se o rato entrar, pega, se a cobra entrar, o calango, o pássaro e qualquer outro animal a entrar debaixo, ele pega. Então, a vantagem do quebra
é essa. Então, eu particularmente uso menos quebra. Como eu lhe falei, eu sempre respeito as leis do meu país. Então, eu sei que o quebra é eficiente, mas eu evito deixar ele armado exatamente porque eu sei que ele é eficiente. Eu já sei que ele é eficiente, né? Então, passou aí de baixo, caiu, tá pego. E a cutia, ela entra também no quebra. Eu fiz esse quebra aí bem próximo de uma vareda ou uma trilha de paca. Mas eu sei que nas trilhas de paca também passa outros animais, no caso a cutia. E a cutia, ela entrou e a paca não entrou. Aí ela pegou a manga a primeira vez, aí eu deixei a manga travada na própria lança, a ponto dela pegar a manga, obrigatoriamente tinha que disparar, porque eu deixei uma manga do lado de lá do disparador e uma lá de cá. Ela pegou as duas mangas e não disparou. E aí no dia seguinte eu deixei a manga atravessada. Você vê, ela observou, ela olhou e ela não disparou, ela não pegou. Então você vê como o animal, ele também tem inteligência. Ela entendeu que se tirasse a manga, disparava. Mas o fato é, você está vendo aí, ela está bem debaixo, ela entra. Então se ela disparar, aí você tem que criar alguma alternativa, né, para enganar ela, induzir ela a disparar. Mas ela entra como você está vendo. Então o quebra, ela é uma armadilha muito eficiente. E também existe o quebra desse modelo aí com duas entradas, né? Além da eficiência que ele já tem, você duplica no caso as chances, né? E os animais, eles se sentem mais confiantes ao entrar, porque ele está vendo entrada, está vendo saída. Eu experimentei esse modelo e eu posso lhe dizer, é muito eficiente, né? Então é uma armadilha que você gasta pouca energia e compensa a energia gasta, porque a precisão dele é muito grande. Praticamente qualquer animal que entrar debaixo desse quebra aí, dessa lança, ele vai ficar. Então, como você está vendo aí, esse modelo, duas entradas, em ambas as entradas tem uma armadilha independente da outra. Pode disparar uma e disparar a outra. Então muito bom essa armadilha. Pronto, tá feito a armadilha. O fogo, pessoal, é muito importante, não só para cozinhar o alimento, mas também para espantar os predadores. Você não pode dormir na selva, principalmente sozinho, baixo, sem você fazer o fogo. Você precisa fazer o fogo. Então você já junte a lenha o suficiente para você deixar o fogo aceso a noite inteira. E sempre é importante, pessoal, deixar bem limpo ao redor, para não correr o risco de incendiar a mata enquanto você está dormindo. E essa armadilha, pessoal, é o peso pesado das armadilhas. Essa armadilha você pega tanto do pássaro como o animal de maior porte, no caso, se cutia entrar, paca entrar, qualquer animal que entrar aí, essa armadilha é muito eficiente. Então, essa armadilha, ela gasta um pouco mais de energia, mas ela é eficiente, ela compensa. Principalmente se você se encontrar perdido em um local, precisando passar alguns dias esperando o resgate. Então essa armadilha que você deve fazer, porque ela compensa. O que entrou de baixo, ela fica um corredor, aonde o animal entra. O animal na selva, todos os animais, desde o roedor
ao pássaro, ele olha de um lado, vê no outro, eles perdem o medo. Estou usando apenas esse cordão, mas eu poderia usar cipó, mas eu tenho esse cordão. Olha aqui o mecanismo de disparo. Isso aqui para você. Aqui, ó. Esse talinho aqui, segurando aqui e travando aqui. Aí eu coloco um talo por dentro, passando aqui. Quando ele baixar isso aqui, pisar lá, força para baixo, aqui cai, ó. Tá vendo aqui? Aí essa lança cai. Que bom que você gosta do nosso conteúdo. Se você ainda não era inscrito em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, compartilhe com seus amigos, porque todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo, você será um dos primeiros a receber. E até o próximo vídeo.